Olá, seja muito bem-vinda a mais um MAFcast. Eu quero começar o MAFcast de hoje falando algo para você. Ambientes influenciam mais do que caráter, porque ambientes forjam caráter. E por que será que eu tô falando essa frase de ambientes, disso tudo? Porque hoje nós estamos recebendo uma mulher da alta frequência que domina tudo aí sobre os ambientes, mas eu não vou falar muito. Vou deixar ela mesmo se apresentar. Seja muito bem-vinda, Bárbara Emerick. Obrigada, Se apresente Gabi. para nós, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigada. Eu sou a Bárbara Emerick Brandão, sou formada há 5 anos, né, Legal. e trabalho na área. Hoje atuo tanto na área bancária, né, estou no setor de engenharia do Banestes, Legal. e também sou movida aí para os interesses, né, ambientais residenciais, né, no qual sempre vejo o ambiente como o nosso lugar de estar, de comportamento, de influência. Então, todo o meu estudo, né, a minha atenção é sempre voltada para esses detalhes, sempre além do que a gente vê. Então, Legal. é sobre isso. Legal, Bárbara. E quando surgiu, assim, como começou essa história com os ambientes? É uma coisa que veio agora? É uma coisa que desde pequenininha você sempre foi muito atenta? Eu, assim, particularmente, eu também sou muito visual. Eu sou visual, o Richard é auditivo. Sim. Então, o negócio dele é o barulho que as crianças fazem. Eu sou visual. Eu chego, eu olho, aquilo ali tem um impacto muito grande sobre mim. Então, conta pra gente um pouquinho como foi a sua jornada. Por que que você despertou essa questão toda do ambiente? Então, quando eu me formei, a gente estava quase entrando na pandemia, né? Olha! Então, eu já tinha um interesse às questões de desenvolvimento humano, né? Sim. E entender que nós somos energia, nós somos vibração. Então, eu sempre tive um olhar mais holístico, né? Essa eu Ah, acho que é a palavra que traduz um pouco mais sobre mim. Então, é sempre as sensações. Então, eu sempre busquei me conectar muito com esse campo, né? sim. E toda a influência que a gente sente, às vezes a gente entra num ambiente, a gente se sente oprimido, a gente Sim. sente um ambiente que, nossa, carrega uma tristeza, né? Então, os ambientes, eles influenciam tanto positivamente quanto negativamente. Sim. E aí veio a pandemia, né, um grande desafio para todos nós, né, Sim, onde a gente verdade. precisou estar dentro dos nossos lares. E aí, o que que a Bárbara pensou, né? Poxa, estamos aqui agora sendo obrigados né, a estar no nosso limite de casa, onde surgiram vários desafios, Sim. né? Nas nossas rotinas, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, Sim. psicologicamente, mentalmente. Então, pessoas aí com tendência a doenças, né, depressivas, doenças mentais, né, de certa forma, e a gente sabe que várias doenças físicas, elas se originam lá atrás, no campo Sim. emocional. Então, a gente percebeu, né, houve todo um movimento no campo da arquitetura voltado ao impacto da arquitetura no cérebro, né? É o que a gente Ah. chama de neuroarquitetura. Arquitetura. Neuroarquitetura. Gente, comenta aqui, você já ouviu falar nisso? Eu gosto muito dessa questão de neurociência, eu gosto muito que tudo que Sim, tem neuro me atrai um pouquinho. Agora, neuroarquitetura eu nunca tinha ouvido falar. pois Caraca, que é. incrível. Porque, assim, o ser humano é um ser humano, é um ser muito complexo, Sim. né? Então, nós temos aí o campo da neurociência, onde explica vários campos do nosso cérebro, e o ambiente, ele é cientificamente comprovado que ele impacta nas nossas ações, Com certeza. reações, Uhum. né, nos nossos estímulos, e também no agravamento de doenças. Uau. Né? Então, a gente tem aí hoje várias pesquisas também voltadas, por exemplo, a clínicas que tratam câncer, né? Então, Olha. hoje é todo feito um trabalho dentro da arquitetura que trazem várias metodologias de trabalho, por exemplo, como o design biofílico, né? Uau. Então, justamente para poder trazer esse reconforto, essa conexão, esse impacto emocional, esse impacto cerebral para Para. trazer um estímulo no corpo para o corpo se expressar, se curar ali na forma natural dele, né? Caraca, Então é que bem assim, legal. é bem intenso, é bem complexo.
A gente está caminhando, tem muito passo ainda para a gente dar, mas assim, é um campo que eu me conectei muito. Sim, Porque, né, já vindo de uma trajetória bem nesse sentido, né, mais humano, nessa pegada mais de conexão, sim. então é essencial a gente também trazer isso, né, para nossa área, que é arquitetura, design de interiores, né? Sim, e eu vejo que na pandemia todo mundo começou a ter esse olhar para dentro da própria casa. Por quê? Às vezes, com a nossa rotina muito corrida, você nem percebe. Você Sim. entra, sai, dorme, acorda, tudo muito no automático. Mas quando você para e você só vai da cozinha para a sala, da sala para o banheiro, para o quarto, você começa a Sim. ver como que às vezes a sua própria casa, ela te oprime, né? Como a sua própria casa não traz esse conforto. Eu sou muito a doida das luzes, né? Eu amo uma luzinha amarela, gente. Meu Deus, tem todo o meu coração. Quando eu vou num ambiente que é muito claro, eu fico, gente, igual um hospital, isso aqui, meu Deus, pra que tanta luz? Eu gosto de mesclar as luzes. E quando a pandemia nos forçou a ficar em casa, eu vi, é o que você falou, muitas pessoas adoeceram ainda mais pelo ambiente em que elas estavam. Eu sou muito defensora da ideia de que o ambiente, ele é uma extensão nossa. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar se tiver tudo fora do lugar. Eu preciso, pelo menos, organizar ali para eu conseguir trabalhar. Eu não consigo, Sim, ainda mais que eu trabalho em casa. Então, eu preciso que tenha mais ou menos uma ordem, já sendo visual. sim. Porém, às vezes as pessoas, elas não nem percebem o quanto o ambiente expressa elas mesmas. Você acha que Sim. isso tem sentido que eu tô falando? Ou eu tô falando Tem abobrinha? muito sentido. Por exemplo, você falou da iluminação, né? Uhum. A iluminação quente, que é o que nós chamamos, né, da iluminação que é mais amarelada, ela é para ambientes mais aconchegantes, por exemplo, Sim. o quarto, a sala. Então, tem locais específicos na sua casa onde você deve utilizar Essa iluminação. essa iluminação justamente para poder te dar o relaxamento que você precisa, Sim, né. Agora, por exemplo, a luz clara, ela é necessária, por exemplo, numa mesa de trabalho, na sua cozinha, sim. que é onde você precisa ter mais atenção às coisas que você está fazendo ali, Ah, né. legal. Então isso também até a iluminação é um dos pilares que também impactam no ambiente, o uso correto da iluminação. Sim. Quais são esses pilares, Bárbara? Fala pra gente, assim, básico, de forma básica. Nossa, assim, vou me atentar a poucos, né, por Sim. exemplo, nós temos os sons eles Olha! impactam muito, né, porque, por exemplo, ruídos, né, a gente às vezes está, perto de alguma rua que é muito barulhenta, então isso vai causando um desgaste emocional Sim. muito grande, né, um cansaço, uma fadiga que você não sabe de onde é. Olha, tá vendo, É, gente? Às vezes o você tá se sentindo aí cansada, sobrecarregada, às vezes você tá perto de um lugar que tem muito barulho e acaba, né, Sim, influenciando. e às vezes a gente fica tão acostumada com a rotina desse Verdade. barulho que a gente nem acha que está incomodando, Sim, mas o nosso cérebro está absorvendo todos esses estímulos, né? sim. Porque são estímulos. E aí, nesse caso, é necessário procurar um ambiente mais natural, barulhos da natureza, sons, né, da natureza, eles ajudam Hum, muito a fazer esse relaxamento, legal. né? E aí, além dos sons, nós temos os aromas também. Então, Agora tá aroma muito em alta, né? sim, sim. Aromas, eh, aromas, por exemplo, às vezes você quer um ambiente de estudo, você precisa memorizar mais, você precisa ativar um lado do seu cérebro para você ficar mais atenta. Sim. Então, você pode ter, por exemplo, um potinho com uma plantinha de alecrim, que é muito boa. Olha! Então, assim, são estratégias que se podem utilizar para melhorar e ter Sim, um ambiente que te estimule. sim. Né. E aí, juntamente a isso, as cores também eles trazem As muito impacto. cores, gente. Não é só o que você acha bonito, Não, não é tem só uma influência. estética, É, não é. é só estética. E aí as cores, elas impactam muito. Sim. Por exemplo, o verde, né, hoje nós estamos de verde. Geralmente o Nem foi verde combinado, tá, gente? o verde ele traz muito relaxamento, ele Sim. traz, uma sensação mais de calma. Frescor, Frescor, né? sim. Em ambientes também, por exemplo, que você vai tratar alguma reunião, então ter algum Sim. ponto ali, seu cérebro ver aquela cor, sentir aquela vibração, porque as cores também vibram, né. Então a gente Sim. tem as vibrações também das cores. Uhum. E aí o verde é muito bom, né, para esse tipo de situação. Às vezes, por exemplo, para estudo, eu preciso me concentrar, o Olha. laranja é uma cor muito
muito dessa Por isso que pegada nas de... escolas a gente sempre vê, né, laranja, Sim, estimula muito. vê essas cores primárias, assim, que a gente vê muito, agora Sim, que eu tô nesse universo escolar, né, eu vejo que sim. tem muito. Ah, e outra coisa que me pegou muito, olha, eu, Aham. eu gosto das cores, né, mas eu fui em escolas que eu senti, assim, a Aurora hiperestimulada, sabe? Qual cor tinha? Vamos lá. Muitas cores, vermelho, Vermelho. muito vermelho, Vermelho. Vermelho estimula demais. mas, Demais. sim. Muito, muito, muito. E aí, E como aí, ela tá sendo introduzida agora, né, nesse universo, ela não veio já desse ambiente de escola, ela não vê muita tela, eu acho que ela fica hiperestimulada por o vermelho aquilo. ele causa isso. Olha só que legal. O vermelho ele causa isso e inclusive, por exemplo, em ambientes aonde empresas, né, Uhum. restaurantes, lanchonetes que possuem precisam, né, de uma rotatividade mais rápida ali entre as mesas para aumentar o caixa, por exemplo, é interessante desculpa. É interessante você ter um ponto vermelho. Geralmente as mesas são vermelhas, Olha, porque as pessoas que elas gera essa essa caraca. agitação, as pessoas não conseguem permanecer ali por muito E tempo. você vê como que isso é inconsciente, né, Bárbara? Porque às vezes a gente vai num lugar e você fica assim, nossa, tô sentindo tal sensação. Eu não quero São ficar as aqui, eu quero ir cores. embora. Caraca, que Sim. E às legal. vezes, por exemplo, ainda na pegada dos restaurantes, às vezes você tem um restaurante com uma comida muito boa, já vamos dizer assim, para um público mais requintado, né? Uma Uhum. comida mais cara. Então, esses ambientes você vai sempre perceber que eles são mais da iluminação mais Quente, mais mais baixa. É baixa, é mais intimista. verdade. Então, sua vontade de ficar Isso, e ali, você nem vê a hora passar. Viu? Você sendo exatamente. manipulada. E você achando que é só porque a comida é boa, não Não é, a é? iluminação é uma técnica Sim. utilizada para trazer essa mudança de comportamento, né, esse Isso. impacto no comportamento. Isso aí, você falou a palavra-chave, mudança de comportamento. Sim, Não adianta. Eu tinha muito isso com cafeteria. Às vezes eu tava num dia muito assim, cara, preciso ir em tal lugar tomar um café. Às sim, vezes o café nem era tudo aquilo, mas a conjuntura do espaço, da poltrona, da luz, na hora que eu sentava, parece que exatamente. já, ó, É calmava. isso aí. E Uau. assim, outra coisa, né, ainda continuando sobre a questão da Uhum. pandemia, uma das coisas que eu também percebi naquela época, até de alguns estudos que eu também fazia, eu sou tipo uma pessoa muito divergente, vamos dizer assim, eu estou sempre buscando conhecer mais, ir mais Legal. além, adquirir mais conhecimento para Sim. também trazer uma resposta mais à altura, né, daquilo que cada pessoa merece ter também, né? Sim. Quando você projeta um ambiente, entendendo a necessidade real do cliente, porque não é só estética, é muito além. Então, é uma responsabilidade muito grande você fazer Sim. um ambiente se você não percebe realmente ali o que que ele precisa. As necessidades, né? Exatamente, Sim. porque às vezes você agrava algo que na verdade ele está precisando que seja Uhum. aliviado, né. Sim. Então, por exemplo, os traços de caráter, eu gosto muito dos traços de caráter. Fala pra gente sobre Então, e isso. os traços de caráter veio de um estudo que eu fiz durante a pandemia, do Corpo Explica, né, Uhum. e aí eu gosto muito da pegada deles de de construção, por quê? Porque ele entende que todos nós temos 5 traços de Sim. funcionamento, que são os traços moldados desde a nossa infância. Uhum. E a nossa infância é onde ocorre vamos dizer assim, tudo aquilo que nos define para o resto da vida, Sim. né. E aí, por exemplo, os nossos recursos, que são as nossas, vamos dizer assim, aquilo que nós, fazemos muito bem, e Uhum. também aquilo que nos traz algum tipo de trauma, alguma dor, né. Isso é aquilo assim, esquizoide, oral, é É isso? isso aí, é isso Ah, eu aí. acho que eu sou esquizoide, pelo que eu vi, É, assim, mais ou menos. sim. O esquizoide é um pico que, vamos dizer assim, na verdade todos nós temos os 5, mas Ah, legal! acontece que às vezes no momento em que você estava sendo formada neste, vamos dizer assim, na mielinização deste traço, que é a Predominou. construção do sistema nervoso,
Aí você precisou desenvolver mais o que Essa área. essa parte. Uau! Caraca, que legal. Ninguém É. nunca tinha me explicado assim. Uau, ficou muito claro agora. Que sim. E assim, é legal. muito interessante quando você se aprofunda. Eu acho que hoje aqui a gente não consegue se aprofundar muito, Sim. mas é um tema que eu gosto demais. Ó, se você quer saber mais sobre isso, você deixa aqui embaixo que a gente traz a Bárbara de novo pra ela falar só desse universo. Eu sou apaixonada nesse assunto. Não sei muito, mas eu gosto e eu já fiquei super curiosa. Vou ter que me conter aqui pro podcast não caminhar pra esse lado. Pode continuar, Bárbara. Isso. Então, assim, os traços de caráter, eles são muito interessantes, não só no mundo da arquitetura, Sim. né? O meu interesse maior nesse assunto dos traços foi justamente trazer uma resposta mais assertiva, né, para os meus clientes. Nossa, que incrível. Isso. Uau. E aí, mas não é só Uhum. a arquitetura, é comportamento, é empresas, é entre liderados e lideranças, é Sim. um mundo, porque a partir do momento que você sabe como uma pessoa funciona, você consegue suprir a necessidade dela, mesmo que ela não fale, Exatamente. né? Então você consegue ali entender o momento que ela está passando, o que ela Uhum. está tentando na vida e o que vai ajudá-la naquele ambiente a promover Sim. aquilo que ela precisa. Uau. Então, assim, eu gosto muito. E aí, dentro dos traços, nós temos, né, o esquizoide, nós temos o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Psicopata e masoquista são termos, assim, que a gente... polêmicos, né? Mas, no caso dos traços, não são da doença em si. É Isso. porque eles mantiveram vamos dizer assim, as nomenclaturas originais lá de Freud, Entendi. né? Lá de trás. Uhum. Então, cada um ali no seu pico, ele gosta de um ambiente de uma forma. Sim. Cada um funciona de uma forma. Sim. Então, não adianta eu pegar um projeto da sua sala, Gabi, e passar, por exemplo, para uma amiga sua. Uhum. Tipo, usar, eu gostei muito do projeto da Gabi, vamos fazer alguma coisa assim. Não dá, Sim. é diferente. É verdade. Entende? E é o que acontece, que as pessoas às vezes ficam assim, não precisa de um arquiteto, só pegar uma imagem no Pinterest. Não é. Não é. Porque às vezes você até gostou da imagem, mas a hora que você aplica no seu ambiente, você começa a viver lá 1, 2, 3 dias, você fica, cara, esse ambiente não tá minha cara. Não, Isso aqui não me representa, isso aqui me incomoda, isso aqui eu não gosto. Por quê? Não foi feito em cima das suas necessidades. Isso é muito incrível, porque também, eu não sei muito do nicho, né? Você pode Sim. falar melhor. Mas às vezes muitos arquitetos eu percebo que eles não têm esse cuidado. E aí às vezes a pessoa investe em ter ali alguém projetando para ela e na hora que conclui ela, poxa, não era bem isso. Poxa, não tô me sentindo bem, não é... Por quê? Não se atentou às necessidades. Exatamente. Então, a pessoa não é só o belo, é a questão da estética. E quem é leigo quer o quê? Quer estética. Vim na casa de um famoso, quero. Uhum. Vim na casa de alguém bem-sucedido, eu quero. Mas aí, na hora que você vai pra sua realidade, para aquilo que você precisa, aonde começa a ter problema. E aí, falando disso também, Bárbara, por exemplo, igual eu sou de um estilo e o Richard é de outro. Como que a gente faz dentro da arquitetura, assim? Como que você mescla essas duas necessidades de uma família, por exemplo? Sim, neste caso, é preciso identificar cada um da família, né? Aquilo que são pontos importantes, né? Do funcionamento deles, o que traz um estímulo, que traz um conforto, o ponto seguro dele tem que ser em casa, tem que ser o lar, né? E aí a gente pega, por exemplo, o esquizoide. O esquizoide, ele precisa de um cantinho só dele, um momento só dele. Então, a gente supre, faz um cantinho só dele. Mas esse cantinho, ele também pode ser em outro momento do seu esposo. Sim. Que aí ele já entra eu acho que é mais oral. É. E aí, o que o oral gosta? Mais conforto, mais sensação, Relaxar. mais textura, mais de boa. Então, assim, é isso. Caraca, que legal. Trabalhar as sensações. Então, cada um você tem ali pontos para poder utilizar dentro do lar. Sim. E às vezes, por exemplo, para ele não é tão importante ter uma cadeira para estudo. Às vezes, para ele, o sofá. Então, o sofá para ele vai ser bem assim, para gente. ele. É bem assim. E aí você vai ter o seu cantinho de estudo numa cadeira, né, mais específica para você. Sim. Então a gente vai fazendo esses contrapontos sempre alinhados ao casal, à família, para que seja entendido e não haver problemas, né? Isso é muito importante. Porque
a ideia, né, de você trabalhar o ambiente nessa pegada mais humana, eu considero assim uma pegada Sim. mais humana da coisa, Sim. né, vamos dizer assim. Sim. Então, é ideal que você trabalhe justamente esse funcionamento, esse estímulo da família, porque hoje a gente vê Uhum. tantos lares, né, se desfazendo, tantas pessoas caindo em depressão e não conseguindo reerguer a família. Então, Verdade. é necessário a gente olhar o ambiente com muito carinho, Sim. né, e realmente atender, entender e atender a demanda daquela família, daquela casa, daquele lar. Com certeza. Né? Então, é muito nessa pegada. E o que você falou antes foi muito interessante, porque, por exemplo, às vezes a pessoa pega realmente uma imagem do Pinterest, eu quero assim, e não deixa o arquiteto, tipo, trabalhar, né? Sim. Aham, sim, é verdade. Mas aí também a gente, né, nós, enquanto profissionais, a gente precisa também trazer consciência aquilo que para eles não, ainda nesse momento, eles não têm essa maturidade. Sim. Né? Porque vai acontecer dele gastar um dinheiro, realmente, vai pagar o projeto, vai pagar toda a reforma e não vai se sentir em casa, não vai se conectar, vai adoecer, porque está Sim. num ambiente que não é de acordo e não é favorável com ele. E é o que Sim. mais Vai ficar acontece. frustrado, Vai ficar porque gerou frustrado, expectativa. vai ficar estressado, não vai Sim. produzir, vai estar sempre ali em busca de alguma coisa e não vai saber o que que é. É isso. Verdade, é É sempre verdade. assim. Sim. Né, às vezes, começa com uma cor, não posso fazer uma reforma agora, começa com uma cor, começa a trazer alguns elementos, algum aroma. E aí o aroma também é interessante porque é algo, por exemplo, que pode ser muito específico, ligado a alguma lembrança, alguma memória. Então, tem essa pegada dos traços, Uhum. mas também tem essa pegada da neurociência que é relacionada às lembranças, à memória, Uau, que o que que é legal! muito legal. Então, Uau. assim, eu falo que hoje eu estou nesse, vamos dizer assim, nesse passo da minha jornada, que ainda Sim. tem muito chão pela frente, eu estou caminhando, né? E o meu objetivo é justamente trazer isso aos projetos, Sim. né? Que é o que eu vejo que o momento que as pessoas estão precisando é este, né? Nunca se viu depressão, principalmente depois da pandemia. Verdade. Né, as doenças mentais, elas são, já é um estudo científico também, é a 4ª onda do Covid, Sim. né? Então, já era previsto essa alta de doenças mentais relacionadas ao período da pandemia, né? Sim. Porque gerou impacto, isolamento, aquela sensação de perigo iminente, sem saber o que vai Acontecer, acontecer, insegurança, sim, ansiedade, um medo constante, sim, o né? medo constante, perdas familiares, Sim, é né? Perdas verdade. próximas. E um ambiente sem estar aí com esse preparo, né? Sim. Crianças dentro de casa, agitando tudo. Então, tipo assim, tudo. Então, E essa assim, questão das crianças? A Bárbara também é mãe, gente. Ela é mãe pensa, de uma mamãe. princesa. Conta pra gente, assim, nessa questão, nesse mundo infantil. Como é que é? Porque mãe e pai também têm muita expectativa. Por exemplo, eu cismei que eu quero um quarto. Agora, as crianças, a gente se mudou recentemente e as crianças estão dividindo o quarto. O que eu acho ótimo. Mas eu cismei que eu quero um quarto de Mickey e da Minnie, né? Cismei com isso. Só que é uma coisa minha. Eles gostam do Mickey e da Minnie um pouco, porque eles nem veem tanta televisão, então eles não sabem muito sobre esse universo. Sim. Mas é uma expectativa minha. E aí eu fico o tempo todo tentando empurrar na Aurora. Vamos pintar. E é vermelho, gente. Vou tirar isso da minha cabeça agora. Não quero criança estimulada. Mas às vezes eu fico nessa expectativa. Eu falo, Aurora, botar uma Minnie aqui na sua cama, um Mickey aqui na cama. Ela fica, não, mãe. Queria outra cor. Queria rosa, queria de bicho. Ela inventa umas histórias. E às vezes eu vejo também que a mãe e o pai não têm esse cuidado, né? De pensar ali na criança como nesse olhar humano, igual você falou, como indivíduo. Mas sim suprir uma expectativa. Eu acho que eu que deveria querer um quarto da Minnie em algum momento. Quarto da Minnie, seu cantinho, talvez, né? Não vou falar o seu quarto, senão porque eu tenho meu Regina vai- marido, Mas o seu cantinho de estudo Isso, ali. compra uma Minnie, um Mickey ali e eu. Mas os pais têm muito, né? Dessa expectativa de querer fazer um tema que é mais sobre ele mesmo do que sobre a criança, né? Sim. Como que entra o seu trabalho, assim, nessa área? O meu ponto de vista, primeiro,
é entender qual tipo de criança, qual temperamento, Legal. dependendo da idade, já dá para saber um traço predominante Uhum, nessa criança. Então, a gente já consegue entender legal. se ela é uma criança mais paradinha, aí realmente tem que vir tons, né, Mais ali mais estimulantes. estimulantes, mas não no quarto todo, porque o quarto é um quarto de descanso, mas ali no cantinho dos brinquedos, né, Hum, alguma estratégia nesse sentido, né. E legal. aí se é uma criança mais agitada, então você traz tons, né, os tons, por exemplo, o azul, o verde, mais Mais uns tons tranquilo. mais pastéis, o rosa, né, que são tons que vão trazer essa Maria calmaria. pro ambiente. Sim, sim. Se eles já estão na fase já de ir para o colégio e eles precisam trabalhar, às vezes eles não se concentram, eles precisam trabalhar a concentração. Então, o laranja, o amarelo, Uau. né? Então, assim, são essas as estratégias. E sempre mobiliários que deixam a criança, de certa forma, independentes, tudo ao Sim, alcance, né. sim. Essa é a estratégia também, né, do design de interior para quartos de infantis, né, Uhum. que é aquela pegada da montessoriana, cama montessoriana, Aham. os móveis É, ali. lá em casa é assim. Isso é muito prático, Isso, gente. É muito bom. Sem sim. contar que você não fica com aquela preocupação de queda. Exatamente, você elimina aí vários riscos, né, Sim, e às vezes você não tá perto, a criança quer descer, e aí, né. sim, é verdade. Então, pensando também, por exemplo, nas quinas, né, para Verdade. também não ter esse tipo de problema, né. Às vezes a criança gosta muito de riscar, então já prevê ali um local Pra para ela ela pôr desenhar. exatamente, Isso. que vai os pais são cruciais neste ponto, não para impor aquilo que eles desejam, Mas mas para pra. identificar aquilo que vai trazer para os filhos um estímulo naquilo que Sim, ele é muito bom, né, legal. incentivar aquilo que ele é muito bom. Olha só, gente, já vou sair daqui hoje, assim, com meu nível de consciência super elevado. Porque olha o erro que eu ia cometer. Eu não sabia, eu vi no Pinterest um quarto de Mickey e de Minnie, eu achei bonito. Eu ia pintar uma parede inteira de vermelho. No caso dos meus filhos, eles não estão precisando de estímulo. Eles não estão precisando de estímulo. Então ia ficar um quarto com a parede inteira vermelha. Eles ficam bastante tempo no quarto brincando. Então penso tanto que eles não iam ficar Eles não iam conseguir dormir, agitados. eles não Gente, iam conseguir dormir, então tá vendo Gabi. como é importante? Não é só você ir lá pegar uma imagem bonita da internet, você precisa. Não, Bárbara, eu não tenho dinheiro para um arquiteto, para um projeto completo. Faz uma consultoria. Igual aqui, Consultoria. ó. Eu tô fazendo uma consultoria aqui sem vocês perceberem. Pergunta, né, Bárbara? Sim. Tem esse serviço de Tem consultoria? esse Explica um serviço, tem pouquinho. sim. Acaba que às vezes a pessoa justamente tem um orçamento mais limitado, quer, deseja e sente que precisa modificar alguma área, Sim. né, do seu lar, né? O meu foco principal são os lares, porque eu sinto essa necessidade Sim. de trabalhar com as famílias, né, com os lares. E aí temos sim essa opção, a pessoa pode escolher um ambiente, 2, 3, Olha só né, que para poder legal, trabalhar. gente. E o bom é que você não se limita a necessariamente a uma visita física. Hoje a Sim, internet tá aí pra te jogar pro mundo. Faz uma chamada de vídeo, exatamente. Bárbara. Então você que tá nos assistindo aí, ó, a gente vai deixar aqui os dados da Bárbara. Precisando, já faz contato, fala, Bárbara, me socorre. Agora tem alguma coisa no quarto dessa criança aqui, entendeu? Às vezes é a cor, às vezes é um móvel, eu não sei, é muitas coisas, como ela falou, que Interferem. influencia, né, Uhum. Bárbara, nos Sim, ambientes. Vocês estão sim. gostando, gente? Comenta aqui embaixo o que você tá achando, se você tá gostando, se você não tá. Tá maravilhoso, é muito bom. Deixa aqui embaixo também as suas dúvidas, o que você gostaria de saber. Tenho certeza que você, mulher, que tá assistindo aqui esse Mafcast, tá aí com a sua frequência cada hora, cada minutinho que passa, aumentando. Porque é impossível, né, gente? A gente receber tanta informação, tanto conteúdo bom e não subir a nossa frequência. Eu tô aqui apaixonada porque, como eu falei, né, eu trabalho em casa, então eu fico muito tempo em casa. A gente se mudou recentemente e eu tô assim, doida pra mexer naquela casa, pra botar cor em um lugar, tirar de outro, pra deixar mesmo com a minha cara. Sim. E o bom que. Fala pra gente como que isso funciona, por exemplo, igual no meu caso, que é alugado. Quais recursos você acha que daria pra aplicar ou não daria? Ou é só em quem já tem a casa própria? Comenta um pouco sobre isso. Então, quem tem a casa alugada, primeiro a gente precisa verificar se o proprietário ele permite quais tipos de intervenção. Sim. Mas com certeza dá para fazer bastante coisas sem estruturalmente modificar, Uhum. né? Vamos dizer assim, paredes, piso.
iluminação, assim, forro, nessas Uhum. coisas. Então dá para ter ali ações já para dar um upgrade na casa, mesmo ela sendo alugada, Sim. né? Então dá sim. Dá muito. Papel de, por Legal. exemplo, às vezes não quer que pinta, não quer que faça reboco, a gente vai, faz o papel de Legal, é parede, verdade. né? Hoje tem Então muito você tem recurso. muito recurso, Sim, né? Às vezes é uma iluminação que você não pode furar, a gente vai, traz uma luminária, então você verdade. trabalha. Tá vendo, gente? É só É, você ter realmente a pessoa certa para te sim, auxiliar nesse processo. E às vezes eu vejo, Bárbara, que rola muito um preconceito. A pessoa acha que um arquiteto é assim, muito caro, é inacessível, ou ela não entende muito a necessidade de um arquiteto. Eu vejo muito isso, que as pessoas não entendem que é algo necessário. A pessoa acha que é só contratar ali um pedreiro, um constrói, ou às vezes aquele lance mesmo de pegar na internet, ou de ir na casa de uma amiga, gostar, comprar e achar que vai funcionar. Fala um pouquinho pra gente da importância de você ter mesmo uma assessoria, ter alguém ali projetando, te ajudando. Como é que funciona isso de forma prática? E já conta pra gente se é tão caro, se não é. olha, depende do tipo de acabamento, né, que você vai utilizar na casa. Sim. Isso tudo interfere no orçamento, as louças, os acabamentos, né. Então, hoje, no caso, comparando, né, uma obra, se você for começar uma casa Uhum. e fazer, sei lá, com um engenheiro, um pedreiro, um mestre de obras, vamos dizer assim. O Sim. engenheiro nem tanto, porque o engenheiro já tem conhecimento ali para não deixar aquela obra Extrapolar, né? extrapolar, Uhum. mas ele não vai olhar para essas funções que eu trouxe aqui. Né, Entendi. ele tem, vamos dizer assim, a grade curricular deles é uma grade mais para as estruturas, é mais, cálculos, é mais Entendi. é para realmente manter a casa de pé. E o arquiteto, apesar de também ele trazer, né, ele ter que ter essas noções de instalações, né, Uhum. em questão de estrutura também, ele já é mais voltado para isso, para entender, para fazer um melhor fluxo, para poder entender, ter essa percepção de necessidade do Pega cliente. mais a essência, É né? pegar mais a essência, e por isso que eles falam que o arquiteto é mais estética, mais não sei o quê, porque já é um olhar que ele precisa ter, porque aí o belo também, ele estimula o nosso cérebro. Muito! Sim, gente, o belo encanto. Eu sou muito O belo defensora dessa encanta. verdade. Sim, o belo encanta. E aí, o arquiteto, ele é mais nessa pegada, e isso que eu tô trazendo para você também, sobre essa visão mais humana da coisa, Uhum. né. Aí, na época da faculdade, a gente até comparava, né, a gente via os prédios na rua: "Ó, esse aqui foi feito por engenheiro, é mais quadradão. Esse aqui não. Esse aqui é de arquiteto". Que legal. Porque você vê, né. Mas Sim. aí pegando essa pergunta que você me fez sobre a importância de ter em Uhum. questão das pessoas não entenderem o valor, Uhum. por exemplo, alguém, vai construir, né, uma pessoa vai construir e tal, e já tem uma ideia, né, já pesquisou bastante, já tem uma ideia do que quer, às vezes já até pegou uma planta de algum outro de algum outro site, de algum outro, né, Uhum. profissional, "Ah, eu vou fazer exatamente isso aqui". Aí não estuda a iluminação, a incidência solar, às vezes é aqui na beirada do mar, vamos dizer assim, Uhum. e aí o sol Come solto. come solto, coloca o sol em ambientes que não é adequado para Sim. certo horário da incidência solar, então isso reflete na saúde. Isso traz um ambiente, por exemplo, se ele não pega o sol em locais mais úmidos, por exemplo, então isso causa mofo, isso causa outros problemas. Eu tive esse problema no nosso Sim. antigo apartamento. O que aconteceu? Era um fosso. A pessoa tampou o fosso e fez mais um ambiente. E assim, Nossa. da cabeça dela. O apartamento era ótimo, mas o que acontecia? Não tinha É, ventilação. você não tem ventilação, você não tem a iluminação. Perto da praia, mofo. É, Puf! Do nada. Se você deixasse a casa fechada, assim, por 2, 3 dias, se chovesse, então, que a gente era obrigada a fechar, sim, nossa. esquece. Aquele cheiro de mofo, a parede mofava, dentro dos guarda-roupas, cheiro de mofo. Eu não sabia mais o que fazer, porque é muito.
Tipo assim, não tem o que você fazer. Então, e aí você pensa assim, cara, você vê que a pessoa ela não fez nenhuma pergunta, ela foi mesmo do achismo. Porque não tem esse conhecimento, esse Não é só tato. fazer, Não é só fazer. entendeu? E eu fico pensando, pra desfazer aquilo, meu Deus, eles vão ter muito mais trabalho, eu acho, do que Tem solução, mas realmente agora demanda mais Mas, gastos, que aí sim. eu entro no ponto, né, da pergunta que você fez. Então, às vezes as pessoas, elas pegam as plantas, né, tiram ali, eu consigo fazer isso aqui, ó, eu peguei a referência, tá aqui. Só que no meio do caminho acontecem tantas coisas e o Sim. prejuízo, por exemplo, se a obra é 100 mil reais, se a obra ia ficar em 100 mil reais, 45% ela pode acontecer dela gastar Uhum. de desperdício, de erros. Então, às vezes, o valor do arquiteto, do engenheiro ali, né, do design de interiores, gira em torno de 3 a 5%, Uhum. dependendo ali do tamanho e da complexidade da obra. Então, o que seria 45%? É De verdade. desperdício. Então, tipo assim, é o tempo que você leva para poder terminar a obra, Sim, é a otimização do pessoal que está executando, sim. né, dos materiais. Então, assim, tem todo um suporte profissional de quem entende, E é uma falsa né? economia que É você acha uma que tá falsa, fazendo. exatamente, é uma falsa economia. Uhum. É como diz, né, a minha mãe, é a economia porca. É a famosa economia porca. Sim. Porque não faz sentido. Então, ali, você tendo o profissional, ele pode ir desde o do projeto até a Uhum. entrega das chaves. Olha Você não só. precisa ter dor de cabeça. Tem muito profissional que trabalha assim, Uhum. né? Então, é algo tipo, eu não quero ter dor de cabeça com obra, eu não vou ter, né? Desde que seja numa mão, esteja, né? A obra esteja na mão de um profissional que realmente seja capacitado para aquilo. Sim. Com certeza o pedreiro não é, não desvalorizando o trabalho dele, mas em questões de ter um mapeamento geral e tudo mais, E rola até um preconceito, assim, né? Que eles ficam rola. falando, nossa, pedreiro sempre a obra sai mais cara, toda semana quer alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela é boa até na execução, mas ela não tem essa parte técnica. E dá muito palpite. E aí ela acha que vai fazer uma coisa, ela acha que vai gastar Tá X, ela melhorando. gasta Y, e aí vai só Exatamente. aumentando. Porque faz um sentido para a coisa ser daquela forma. Existe todo um estudo, Isso. existe o briefing, que é ali a identificação de todas as necessidades, de todos os ambientes que o cliente ele deseja ter. Então, Uhum. existe um passo a passo para a criação daquele projeto. Sim, não é fontes, vozes da minha cabeça. Um orçamento prévio, né? Um Sim, valor uma base, que a né? pessoa está disposta a gastar naquela obra, Uhum. que é o que ela tem. Porque também não adianta, eu recebi tal, vamos dizer assim, tal sugestão, mas eu fui comprar e, tipo, é 5 vezes mais caro o que tá aqui. É lindo, mas se eu comprar, vai me prejudicar em outro item que eu preciso mais Sim. do que isso. Então, você tá ali com um profissional da área, você consegue até fazer esses ajustes. Sim. Porque à medida que a obra vai avançando, os valores também vão tendo uma alteração. Por exemplo, na época da pandemia, se oscilou demais. Verdade. Então, assim, o que antes seria uma obra de 110 mil, passou a ser, sei lá, de 200, 250. Uhum. Né? Então, oscilou muito, muito material, tipo, triplicou o preço. Verdade. E aí a gente vê esses pontos. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um profissional para guiar você nessa jornada. Porque eu não, por exemplo, né, se eu não fosse arquiteta, eu não saberia ir escolher, por exemplo, um piso que não vai fazer eu escorregar. Ué, eu não sei. Eu sei o que eu acho bonito, mas às vezes o que eu acho Entende? bonito não é Aí o eu que é. coloco um na cozinha que escorrega. Sim. Poxa, Eu e tenho uma aí? amiga arquiteta que eu adoro acompanhar ela. A gente cresceu juntas, né? Aham. Estudou algum tempo juntas e hoje ela continua lá na minha cidade natal e ela é arquiteta. E às vezes ela posta no stories, outra onde eu aprendo um pouco mais, sabe? E eu acho muito engraçado que às vezes ela fala, acho que é porcelanato, tem um porcelanato específico que não pode botar onde vai água, né? Aí ela sempre postava, gente, mas por que as pessoas colocam no banheiro? Vai escorregar. E eu ficava pensando, gente, engraçado. Que antigamente eu ouvia muitas pessoas falando, não, porcelanato, vou colocar na área X, onde ia a água.
E acaba ocasionando muito Olha, e tem acidente. gente que coloca uns pisos nas calçadas. Gente, É umas coisas assim que às vezes você tá com um sapato e você vai passando, você tem que passar com cuidado, porque senão você sim, escorrega e machuca. Então é uma sim. coisa muito séria. É muito Não é sério. porque é bonito que dá pra colocar. Às vezes Verdade. tem um mais bonito que dá pra colocar que é específico daquela área da casa. Então tem que ter esse equilíbrio. E é muito doido. Eu não sei, né, Bárbara, você vai poder me falar melhor. Mas aqui no Brasil, né, a nossa cultura, ela é muito assim, não, espera aí, eu vou ali, eu compro, eu Vou acho. dar um jeitinho. Vou dar um jeito. A pessoa, ela não se preocupa em É. pensar. E às vezes é umas coisas extremas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um idoso em casa, coloca um piso que escorrega. Por exemplo, eu caí, o idoso cair é uma outra realidade. Então a pessoa, ela não Sim. vai pela segurança. Ela vai pelo achismo da cabeça dela, É. pela estética. Isso é uma coisa que você acha que é muito assim, da nossa cultura? Porque quase em tudo nós somos assim, inclusive em se automedicar, em tudo, né? Ou você acha que é mundial? Todo mundo acha que pode ser um arquiteto. Olha, no Brasil é demais. Mas eu acho que em todos vamos dizer assim, os países em geral, existem pessoas, né? Às vezes, eu tenho um tio que trabalhou na área, ele vai me ajudar. Se tiver dúvida, eu pergunto ele foi mais de obra há muito tempo, construiu vários prédios, fez várias coisas. E é muito assim mesmo. Confia! E às vezes não tem essa, vamos dizer assim, essa inteligência emocional de tratar com alguém que realmente vai olhar a sua necessidade Sim. e identificar talvez até melhor do que você própria, né? É verdade. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa que tá realmente ali no estado depressivo e aí só quer ficar em casa, só quer ficar no quarto, só quer ficar, né? Então, às vezes eles nem percebem que eles estão nesse quadro, eles só querem ficar quietinhos. Uhum. Então, assim, se for contratar alguém, ele nem vai falar, talvez. E aí, o profissional que entende, que vai realmente perceber, então vai conduzir toda uma conversa, vai identificar os pontos, E vai né? transformar aquele ambiente, né? Exatamente, para um ambiente que vai Estimula. Exatamente, estimular. E nada também que também não que fuja daquilo que a gente já sabe, Uhum. né? Que são ambientes mais organizados, cientificamente falando, traz uma sensação de paz para o nosso cérebro, né? Onde você tem um ambiente muito desorganizado, então Sim. você sempre parece que falta tempo, eu não tô achando, cadê? E você fica naquele sentimento de estresse ali, né? Sim. Então, isso tudo. Gente, e assim, né? Eu não sei se é porque eu sou muito visual, mas eu sou muito sensível com isso. Quando eu chego num ambiente que é muito desordenado, antes, eu tinha mania assim, por exemplo, se eu fosse na casa de alguém muito bagunçado, era inconsciente. Aí tá na mesa, eu juntava os pratos, eu colocava as coisas em ordem. Porque aquilo me dava uma incomodação. Realmente é uma coisa de estresse mesmo. Outro exemplo, a gente vai no restaurante. Se você senta numa mesa que ainda tá suja, né? A pessoa ainda não limpou. Gente, você não consegue ficar por muito tempo. Você já fica ansioso. Fica com Poxa, aquela sensação de que... pode vir limpar? Aham. Ou seja, realmente tem uma influência. Os ambientes têm essa influência sobre nós. E falando, né, sobre ambientes e influência, a Bárbara, ela participou do MAF Day, da nossa Sim. última edição. Foi maravilhoso. Por isso que ela tá aqui, gente. Essa mulher da alta frequência. Vocês acham que é à toa? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Bárbara, como que foi pra você estar naquele ambiente. A gente sempre tá falando, né, de ambiência, de frequência. Então, conta um pouquinho pra nossa audiência como foi participar do MAF Day. Ai, conto sim. Então, estar no MAF Day foi uma experiência única. Dinheiro nenhum pague, tá? Ó, pra vocês saberem, dinheiro nenhum paga a experiência que eu tive lá. Uau. E, lógico, né? Eu já vinha de uma construção, de uma Sim. busca, né? Em relação também à minha profissão. E ficou tudo mais evidente, porque lá nós tivemos contato com essa frequência. Sim. Ai, que legal. E tudo se alinhou, porque não é só espírito, alma, corpo, é ambiente também. Então, ambiente, Sim. não deixem de olhar os ambientes de vocês. Ah, legal, vou incluir mais esse pilar. Espírito, alma, corpo e ambiente. É verdade, ambiente. porque às vezes, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso lá em casa. A gente estava falando sobre provérbios, sobre a importância de guardar o coração.
Sim. E aí a gente tava conversando, né? Como que o nosso coração é influenciado. E eu fui e falei com ele, falei, é por isso que eu falo pra você que tem certos ambientes que eu não vou. Por quê? Pra que eu vou expor o meu coração àquele ambiente? É muito desafiador guardar o coração diante de certos ambientes. Então, o que eu faço? Eu me poupo, eu nem vou. E eu deixo meu coração guardadinho. Por quê? Às vezes você nem percebe, mas aquele ambiente ele te influencia. Eu fui numa casa de visitar, nesse período que a gente estava alugando, eu fui numa casa, não sei o que foi na casa, mas eu saí de lá com meu coração tão perturbado, eu perdi a minha paz pelo o ambiente. Então, o ambiente, ele realmente é um pilar importante. Às vezes, seu espírito, sua alma, seu corpo tá até alinhado, mas você tá no ambiente errado. Exatamente. E no ambiente errado você não prospera, você não cresce. Não dá certo. É a parábola da semente, né? A Sim. semente foi semeada em vários solos, ou seja, em vários ambientes. No ambiente errado ela não cresceu, ela não prosperou, ela foi sufocada. Mas no ambiente certo, na terra apropriada, ela prosperou. Então você, mulher que tá aí nos ouvindo, preste atenção nos ambientes que você tem frequentado, no ambiente da sua própria casa. E às vezes são coisas simples, né, Bárbara? São. Dá algumas dicas práticas, assim, por exemplo, posso chegar hoje na minha casa e já resolver, pra deixar o ambiente mais leve. Tá, primeiro, então, de tudo, é fazer uma limpa. Mas eu não digo só uma limpa de limpeza, tipo faxina. Sim. Nesse nível de móveis e tal. É uma limpeza de realmente elementos coisas que você não utiliza mais, coisas quebradas, panela sem tampa, né? Sim. Vamos dizer assim, essa tapoeira ali que tá ali. Xoxa, capenga. Tá desconjuntada ali, né? Essas coisas. Sim. Xícara que às vezes tá faltando alguma coisa, então. Dar uma limpa, roupas que você não utiliza mais. Sim. Então, isso tudo fica ali entulhando, né, o ambiente. Então, ele traz uma sensação também de estagnação, de peso, né, Uau. pro ambiente. Então, fazer essa limpa de tudo que você realmente utiliza, o que você não utiliza, né, faz ali um bazar, ou doa, né, muita coisa a gente doa e tal. E ver se o seu ambiente ele tem uma iluminação adequada. Ah, legal. Se ele tem uma ventilação adequada. Se o seu ambiente tem cores ou se as cores são mais neutras, são mais pastéis. Olha. Se tem planta, se não tem. Então, assim, parece que não, mas até um quadro de uma planta, vamos dizer assim, num verde, ele vai trazer para o seu cérebro impactos positivos. Legal. Porque, por exemplo, nós, seres humanos, vivemos 99%, vamos dizer assim, da nossa evolução em ambientes abertos, na natureza, Sim. de forma mais primitiva, né? E 1%, vamos dizer assim, da nossa evolução foi dentro de prédios. Então, inconscientemente, a gente busca isso. É a gente verdade. tá dentro de um carro, a gente fica buscando um verdinho. É verdade. A gente fica buscando alguma boa paisagem, uma bela paisagem. Eu achava que era só eu. Por isso que muitas pessoas são Não. apaixonadas por viajar, pegar estrada, porque tem Sim. muito verde ao redor. Eu amo ir lá para as montanhas. É muito bonito, é muito verde. Tem momento que as árvores se encontram e fecha a estrada. E você contempla isso. Sim, é verdade. Você faz uma conexão. Verdade. Então, isso é também cientificamente comprovado, né? E aí, esse recurso é um dos recursos até do design biofílico, né? Que o design biofílico, a biofilia é amor à vida, né? Então, olha, tudo que tem nunca ouvi relação falar com disso. Pois é, olha só! Preciso trazer mais isso. Vai falar disso, mulher, que a gente quer saber. Ai, Jesus! E a biofilia tem isso, são estratégias em que você traz elementos que arremetem à natureza, né? Olha. Cores, sons, a ventilação, a iluminação. Eu amo a luz do ciclo dia. circadiano, então tem toda uma influência. Então, quando chega Olha. ali à noite, então dá um horário. Então, o seu cérebro, ele já tem hormônios que vão te dar um relaxamento. Sim. Já vão te relaxar, te preparando para o sono, onde você tem ali também uma atividade a ser cumprida, né? Sim. E aí, a iluminação é importante, a ventilação para a salubridade ali do ambiente, né? Olha. Essa questão do verde, formas, Tem as formas. texturas. Uau, gente, é Então, muita é coisa, que legal! Muita coisa. E aí é isso, gente. A dica é essa: é você fazer
esse, vamos dizer assim, esse detox do lar. Ah, detox do lar, amei! Esse detox do lar, né? Retirando, analisando todos os itens que se tem na casa, ou para doação, ou coloca para venda, se for algum item assim. Talvez, às vezes a gente tem coisas que a gente comprou e nem usou. É verdade. Gente, coisa às vezes na etiqueta. É A gente comprou e verdade. tá lá. E aí Verdade. é isso, faz esse detox, depois observa se a sua casa tem esses elementos, se tem uma boa iluminação, ventilação, se tem alguma plantinha. Verde, E gente! detalhe, gente, a planta é algo muito importante, mas quem tem criança, quem tem pet, tem que tomar cuidado, porque tem plantas que elas são tóxicas. Verdade. Então, tem que se atentar, fazer uma pesquisa Sim. sobre isso, antes de sair colocando, Sim. qualquer planta em E se casa. você não tiver o dedo verde, compra artificial, já dá um toque de verde, pelo amor de Deus. Compra uma planta. Eu tenho minhas Adote uma plantinhas. plantinha. Ai, gente, amei essa campanha. Eu gosto muito de Isso. plantinha. Estamos caminhando pro fim. Do nosso Mafcast. Passa tão rápido, né? Passa. É tão rápido, é tão gostoso essa conversa. Às vezes eu sinto até que falta tempo. Mas, Bárbara, eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma mensagem que queima mesmo no seu coração. De verdade, você falou lá no dia do Maf Day um pouquinho só sobre isso, e eu já fiquei assim, gente, eu nunca tinha prestado atenção no ambiente dessa forma, eu nunca ouvi um arquiteto falando dessa forma, e eu senti mesmo esse carinho, esse amor que você tem por pegar o ambiente e a se atentar às necessidades da pessoa. Não é simplesmente só a estética, não é só simplesmente bonito, mas é uma coisa que atende às necessidades, né? Pensa num pai de família que leva horas para chegar em casa. Poxa, ele merece um ambiente que ajude ele a entrar nesse processo de relaxamento, de descanso. Ele merece um Sim. quarto, uma casa que atende essa necessidade. Mas muitas vezes, por não ter esse conhecimento, ele chega em casa e encontra um ambiente ainda mais estressante, mais É o estimulante. que mais acontece. Eu imagino. Então, olha para essa câmera aqui, ó. Deixa sua mensagem pro mundo, aquilo que queima mesmo no seu coração. Então, seguinte, você tá aí no seu lar, olhe com carinho, né? É um tempo que você tem para estar dentro de um lugar mais seguro que você tem hoje. Então, olhe com carinho. Você, às vezes, se preocupa tanto com outras pessoas, e aí olha para você, né? O que realmente hoje você necessita, se você tem ou não um ambiente saudável, um ambiente que te estimule, um ambiente que te acolha, que te dê descanso e te dê paz, né? Te dê uma sensação emocional boa, que te prepare para o seu dia a dia, que te prepare para a sua noite de sono, né? Para o seu sono reparador, né? Para que te permita ser uma mulher, né? Uma mãe, um pai, ou não, às vezes não é pai, não é mãe, mas também está passando por isso, que esse ambiente possa te dar tempo de qualidade com a sua família, que você possa usufruir, não se preocupar com pequenas coisas ali, que às vezes é tão insignificante, né? Então é isso, olhar para o seu lar e saber que ele é o berço da sua família. Então ali que todas as memórias vão acontecer. Então que essas memórias sejam positivas e que você seja maduro o suficiente para realmente olhar para o que realmente precisa. Sim, isso. gente, que linda. É isso, é realmente transformar a sua casa em lar, né? Exatamente Não é só isso, não sobre é só ter uma casa bonita, mas é sobre isso. ter um lar e uma família feliz, sadia, né? Ali dentro Exatamente. daquele ambiente. Então é muito importante. Preste atenção nos ambientes onde você tem frequentado, com quem você tem frequentado, o ambiente da sua casa, tudo quanto é ambiente. Vira doida do ambiente a partir de agora, tá? Uma tarefa aí pra você. Bárbara, muito, muito, muito obrigada. Foi muito especial, foi muito enriquecedor, de verdade. Tô saindo daqui muito enriquecida, com muito conhecimento. Deixando de fazer muitas ideias, assim, coisas que já estavam na minha cabeça, tipo pintar uma parede de vermelho no quarto de criança. Já tô saindo daqui realmente com muitas ideias legais lá pra minha casa. Eu vou realmente aplicar e vou precisar com certeza do seu serviço, da sua ajuda pra você me dar aí uma consultoria. E muito obrigada por ter vindo, por transmitir toda essa frequência elevadíssima. Fica à vontade pra voltar quantas vezes quiser. Você que tá em casa, muito obrigado por nos acompanhar, por ficar aqui até o fim.
Um beijo no seu coração. Até o próximo Maficast. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Um beijo e tchau, gente!